Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas a respeito de psicologia no quadro Insight com Virgínia Novo. Boa noite, olá. A gente está começando aqui mais um Insight nessa semana. Eu decidi falar sobre um tema bem polêmico, mas infelizmente atual, que é a discriminação. Bom, o que é a discriminação? É a forma de você afastar uma pessoa, segregar, tratá-la diferente, tratar com desrespeito, com inferioridade. Essa é a marca da discriminação, a inferioridade. Como é que ela se manifesta, né? Como é que a discriminação ela aparece para a gente nos dias de hoje? Toda forma de discriminar, seja com pessoas especiais, que você não tenha uma paciência com elas, seja numa forma de não respeitar pessoas de raças diferentes, credos, cor, sexo, de uma variada forma de situações, você acaba discriminando as pessoas, mesmo não tendo intenção disso. Mas a gente tem que cuidar para essas diferenças, isso não pode acontecer. Acho importante aqui a gente pegar a discriminação anda de mãos dadas com o preconceito. O que é o preconceito? É um pré-julgamento. É um pré-julgamento. Você já julga por antecipação essa pessoa. E a discriminação é o tratar diferente. Tanto o preconceito como a discriminação andam de mãos dadas. São inseparáveis. Como é que a gente faz para lidar com isso? Como é que a gente pode tentar, de alguma maneira, acabar com essa forma de discriminação? Tentando tratar o outro como igual. Essa é a situação fundamental. A gente tem que ter respeito sobre as diferenças. Nós todos somos diferentes. Nós nascemos diferentes. Das mais variadas formas. E as diferenças é que nos fazem únicos. E as diferenças é que nos fazem unidos. São essas diferenças que trazem a nós a situação nossa de evolução. Aonde começou esse movimento de discriminação? Desde quando ela vem? Desde a época da escravidão, onde as pessoas eram consideradas inferiores por ter, na época, era por ter uma cor diferente, uma raça diferente. Hoje em dia, a gente pensa que isso não existe mais, mas a gente está bem enganado, infelizmente faz parte do cotidiano das pessoas. E eu não canso de dizer que essa pandemia sempre traz à luz essas questões a respeito da discriminação, sempre traz. A gente está vivenciando seguidamente situações de intolerância e as pessoas cansadas já com as suas situações até psicológicas, familiares, de perdas e tantas coisas diferenciadas que essa pandemia acabou nos trazendo, que acabou, de alguma forma, exacerbando também a nossa intolerância com relação às pessoas diferentes, né? E quando eu falo de pessoas diferentes, eu também me refiro às pessoas com problemas especiais, às pessoas com um peso diferenciado, às pessoas com um físico diferenciado, seja lá o que for, a discriminação ela deve ser abolida e banida das nossas formas mais firmes que a gente pode se utilizar. E quando eu falo isso, quando eu digo de se utilizar, eu falo das questões nossas morais e de princípios, da gente não concordar com isso. Isso não deveria nem existir nas épocas atuais uma situação dessas, né? Essas diferenças nos leva remotamente à Idade da Pedra. Isso, infelizmente, já deveria ter sido ultrapassado.
Eu também fiquei curiosa e fui pesquisar o que é o perfil dessa pessoa que pratica uma discriminação. O que ela teria ou não, né? O que faltaria a ela? Porque eu acho que as pessoas, não é que elas tenham ou não, eu acho que às vezes falta a elas alguma situação, alguma luz, né? Quando eu falo de luz, eu falo de algumas características que estão nela, que ela pode trabalhar, que o psicólogo pode trabalhar nela e ajudar a exacerbar. E aí eu me refiro à baixa autoestima, a situação dela de hostilidade com relação ao outro, ao não aceitar-se talvez como ela é, e isso ela projeta no outro. A gente tem algumas características não muito agradáveis quando a gente fala de uma pessoa que não tem uma tolerância com relação à diferença, ao outro, né, à aceitação. Mas como o nosso tema aqui foi só um parênteses, né, mas como o nosso tema aqui é sobre discriminação, eu acho importante a gente salientar a exacerbação dessa discriminação, em especial com a comunidade LGBT, que a gente fala dos homossexuais, que a gente fala aqui das pessoas de cor diferente, das pessoas de uma religião diferente, que é onde mais está pegando, de uma etnia diferente. A gente pode aqui até colocar também a questão indígena, que eu vejo uma situação bem complexa. Eu tenho pessoas de cor na minha família e pessoas de outras regiões do Brasil na minha família, né, nordestinos. E essas pessoas sofrem, sim, uma discriminação muito intensa. E eu senti na pele isso quando eu passeava com uma menina, uma criança, era bebê, e da minha família, e nós temos uma pessoa, a gente tem uma parte da nossa família também de cor diferente. Eu não gosto de me referir a isso, a cor diferente, porque eu acho que no momento que eu me refiro, eu já estou fazendo a diferença. Eu amo essa menina e nós saímos num parque e ela foi tratada de uma forma diferenciada. Me pegou, inclusive, de surpresa, porque eu fiquei sem atitude. Nos pega desprevenidos. É uma coisa tão imensurável que a gente não sabe como lidar. Eu, naquele momento, realmente, eu fiquei sem saber como lidar com isso. E aí vem essa situação, por eu ser psicóloga, né, que eu deveria ter tomado alguma atitude com relação a essa segregação com relação a ela, que além de ser de uma cor diferente, também é uma criança. Então, e que a gente deve uma proteção extra, né? A gente está falando de criança, de uma pessoa indefesa. Eu, naquele momento, me pegou de surpresa, eu nunca tinha vivenciado uma situação assim. E, enfim, eu acredito que o papel da psicologia seja, assim, tentar terminar com uma situação dessas, assim, não compactuar com isso, sabe? Pelo menos ali naquele momento, talvez eu devesse ter chamado a atenção do casal para a idade da criança, que ela foi ao encontro deles, enfim, e não foi bem recebida. E aquilo que eu digo, a gente não pode mensurar, a gente não está no lugar do outro. Eu não vou me aprofundar mais nisso, porque eu acredito que a minha situação aqui nesse momento seria só trazer essas diferenças, tentar salientar que isso ainda existe, infelizmente. Isso é um retrocesso em nível de humanidade, é um retrocesso total. Eu não compactuo de forma alguma. Eu sinto as diferenças, eu sinto os comentários, mas eu não... mas é diferente para quem é direcionado. É uma diferença muito grande. E eu acho que cabe a essas pessoas, e só a elas, saberem expressar o que elas sentem, a tristeza na alma de lidar com uma situação dessas. Eu não consigo imaginar. A gente não pode mensurar. A gente pode tentar se colocar no lugar do outro, mas não podemos mensurar, jamais. Isso também me refiro a homossexuais, que em alguns momentos em consultório, eu tive a oportunidade de
de tratar algumas pessoas com essa, enfim, com essa opção sexual. E em nenhum momento, eles trouxeram a situação da homossexualidade, que para eles estava resolvida, estava decidida. Por incrível que pareça, a situação que mais se exacerba aqui, a situação que mais, que a gente tem mais, que vem à tona, é, infelizmente, a situação social, a diferença social. E aí eu acho importante a gente dizer o que é discriminação e o que é discriminação social. A discriminação social é o ato concreto de segregar, né? É o ato concreto de diferenciar, é o ato concreto de afastar, é o ato concreto de oprimir, de excluir. É o preconceito em si. Essa é o que define a discriminação social, é eu segregar aquela pessoa não ter, a gente não ter o respeito que ela merece. E que eu acredito que só uma luta muito intensa, com todos nós unidos, que a gente vai conseguir terminar com isso. E terminar como? A gente abraçando a causa juntas. Eu, como psicóloga, aliás, a psicologia em si, tem como lema a forma de lidar com a discriminação de uma forma a abolir isso. Nós não compactuamos com isso de forma alguma. Eu não compactuo. Meus valores não fecham com isso. Meu entendimento não fecha com isso. Bom, esse foi o tema de hoje. Eu espero ter podido esclarecer um pouco também o papel da psicologia com relação a isso, que é realmente fazer esses acompanhamentos quando estiver pesado demais, para o lado de quem tanto precisa desse acolhimento, como quem necessita um pouco de luz para poder entender que as diferenças existem e são para serem respeitadas. Fica aqui o meu boa noite, a gente fala semana que vem. Eu tô de preto hoje, propositalmente, em função de ainda ter que falar sobre um tema tão pesado, é um tema que me deixa literalmente de luto, ter que trazer ele à tona ainda nesses nossos tempos modernos. E então tá, a gente fala semana que vem. Tchau, até lá.